Just sing it in the rain, just sing it in the rain. What glorious feeling, I'm happy again. I'm low with that clouds, so dark up above. The sun's in my heart, I'm ready for love. O programa Academia Nossa Casa Planeta, mais uma vez, tem a grata satisfação de receber Fred John, da Serenata e Companhia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda sua é super concorrida, então é uma honra renovada em recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, da gente estar junto aqui no programa e hoje trazendo novidades então, viu, Guilherme? Ah, que bom. Obrigado, todos vão gostar aqui do que a gente vai colocar para eles aí. Serenata e Companhia, o Fred John tem um poder criativo muito bom. Então, o que está acontecendo aí? Quais são as novidades aí que você está desenvolvendo nesse tempo aí? Então, as pessoas, Guilherme, às vezes associam a Serenata só como alguma coisa do passado, um pouco romântica, um pouco nostálgica, né? A gente veio trazer um plus para essa turma. Por exemplo, no final do ano passado, a gente veio fazer vários motivacionais para grandes empresas. Até porque, final de ano, nem sempre a coisa tem uma tendência positiva para o ano seguinte. Então, algumas empresas falam assim, vamos positivá-los aí, vamos começar com um estilo diferente, vamos começar a motivá-los de uma forma musical também. Então, a gente junta um pouco de teatro, um pouco de música e motiva a turma. Essa é uma vertente. E tem a outra vertente que é da palestra também, que a gente faz para as empresas, né? A motivação da criatividade estimula muito, né? Em qualquer segmento que seja, você estimular a pensar um pouco além daquele mundo mais fechado de qualquer setor é muito bom, muito importante para qualquer corporação, né? Exatamente. A arte ela tem uma capacidade de trazer um conhecimento e trazer um diferencial que acho que só ela consegue mesmo. Eu já vi outras artes fazendo isso, né? Pela dança, pela arte de pintura e tal, mas pela música é realmente algo assim muito diferente. A música tem o poder de penetrar e fazer mudanças, né? A música inspira para coisas do passado, né? Lembranças, memórias afetivas até, e também inspira ações para o futuro. Então é bem interessante mesmo. Você estimula o teu pessoal, que os colaboradores de qualquer grupo, seja ele maior, menor, ele estimula de uma forma muito importante mesmo. A Serenata tem uma capacidade intimista de trazer tudo à tona dentro de um trabalho de 20 minutos que até nos impressiona. Como é que a gente vai ficar sabendo, às vezes, a vida da pessoa, ou então as diferenças na família ou na própria empresa? A Serenata tem esse poder, porque a gente é preciso saber antes para poder exercitar isso melhor. Então, a gente fica sabendo de detalhes que importam para a gente poder motivá-los musicalmente e textualmente. Então, a gente tem essa facilidade através dos textos. E a gente vê os resultados que, como eu falei, às vezes nos surpreendem bastante mesmo. E vocês conseguem fazer isso num tempo curto, assim? É interessante. Por exemplo, eu montei para 7 ou 8 trabalhos no ano passado para a Sabesp. Nós montamos uma coisa que poderia durar um tempo de 35, 40, mas acabou alguns passando de 1 hora. Porque as pessoas vão se motivando, vão querer cantar juntos, aí acabam ganhando alguma coisa junto. Aí a plateia que estava tensa acaba se motivando, acaba cantando, acaba gerando engajamento com a turma, né? Então vira uma grande festa no fim das contas. E isso é importante, porque essa é a energia que renova mesmo, né? Aí entra, é o termo que se usa algumas vezes, mas é a generosidade, né, de vocês programarem uma apresentação por um período, e estender um pouco mais, né? E isso é muito bom também, né? É uma coisa, um diferencial importante. Essa empresa que eu citei agora, né, a Sabesp, ela já é uma cliente muito antiga da gente. A gente já está com eles há quase 20 anos, né? Então a gente levou de telegrama animado, de serenata, com dançarinos, inclusive, muitas vezes. E na época da pandemia a gente também levou elas virtualmente, colocadas no próprio Parque Sabesp, né? Então, o Dia dos Pais, por exemplo, foi assim, Dia das Mulheres também, né? Sinal que o resultado foi bom, né? Porque senão não se repetiria, né? A gente fica pensando, será que a gente deve digitalizar uma emoção, Guilherme? Será que a gente consegue, né? Mas aí você vê que na pandemia tinha esse problema muito acentuado de contato, de incertezas, de grandes desafios, né? Aí a gente fez esse teste. E você sabe que a gente acaba acertando, tendo que acertar as coisas meio que
porque o momento nos joga para isso. Então você tem que acertar direitinho se o áudio está legal e tal. Mas mesmo assim, você vê que as pessoas precisavam daquilo. E esse diferencial que vocês têm de performático mesmo, né? Então vocês já inspiram, visualmente já inspira. Aí quando começa a música, mais ainda. Então, é teatral mesmo, né? Você viu que quando você vê, por exemplo, a gente está aqui hoje vestido com um clássico de época, né? Hoje está uma vestimenta mais de gala ainda. Exato. Né? A outra também era muito boa. Essa aqui já tem um caráter mais diferenciado, porque esse aqui a gente usava no passado como traje de festa de gala, né? Você viu os caras usando cartola, né? Casaca e tal, né? Os mágicos depois aderiram a isso, né? Mas quando você vê os caras com violão, já sabem que vai sair serenata daí, né? E o que você gostaria de trazer pra gente? Você falou em violão, né? Isso. E o que você gostaria de trazer de violão? Olha, a gente, na verdade... quando você faz um trabalho motivacional, a gente usa todos os instrumentos possíveis acústicos. Então a gente vem com violão, eu já trouxe da outra vez a craviola, né? Porque são instrumentos que você consegue fazer solo e harmonia ao mesmo tempo, né? E você traz o som da flauta, o som do violino e o som do sax também, né? Até a percussão vai junto, além das vozes, né? Mas o que é interessante é que você vê como a coisa ela tem um caráter magnético. Você escuta alguém tocando violão, você fala, poxa, você fica atento ali para ver o que vai sair dali. Quando a coisa é do teu agrado, do teu gosto, você senta e mesmo não precisa nem fazer amizade com a pessoa, você já vai ouvir. Depois você até cumprimenta, ou você elogia e tal. Mas a música tem um poder magnético de conexão e de ligar você a alguma coisa que só ela tem. Ao passado ou ao presente, ou até, às vezes, para o futuro mesmo, né? Você vê que hoje a gente tem a inteligência artificial trabalhando de forma muito consistente aí, ajudando muitas pessoas nos estúdios, né? Então você coloca lá, eu preciso dessa letra assim, 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 e o estilo é tal. A música é criada em computador hoje. E a voz é perfeita. A voz parece que é a mulher realmente cantando, o cara cantando, depende do programa que você usa. São ferramentas, né? que tem muita coisa aí para a gente aprender ainda. Então, mas quando você fala em acústico, né? O acústico tem um pouco isso mesmo, né? O acústico ele traz proximidade. Sim. Talvez quando é uma coisa muito eletrônica, com muita instrumentalização, né, elétrica e tal, aí parece que distancia um pouco aquele que está ouvindo. E quando o acústico ele meio que aproxima, dá essa... porque é humano. É humano. Né? É humano. A gente, ainda bem que você falou isso também, porque é um grande gancho para a gente poder refletir sobre o caráter de humanização em falta nos dias de hoje. É verdade. Você é um cara bem antenado, inteligente, sabe disso, e você percebe que as empresas elas têm muito a oferecer como inovação, mas pouco a resgatar como humanização. Então, quando a gente faz um trabalho musical desse, a gente vem trazendo essa energia que existiu no passado, que ainda existe hoje, através da música, e que faz essa mudança que a gente chama de energética e atômica. Porque a música tem um poder, através dos nossos 7 vórtices, né, espalhados pelo corpo, de mexer com as pessoas de forma muito interessante. O nosso Maurício, ele também mexe com música, ele sabe bem o que eu estou falando, né, Maurício? Músico de alta qualidade. Então... Ele é resistente um pouco para participar da entrevista, mas um dia nós vamos conseguir fazer a gente arrasta ele para cá. Então, e a gente sabe que esse poder de conexão está presente de que forma? Quando a gente ouve uma música mais africana, por exemplo, Guilherme, que é muito atabaque, é muito tambor e tal, as pessoas logo querem dançar, né? Sabe por quê? Porque o chakra que está trabalhando essa energia é o chakra raiz, que é o primeiro de todos, que ele recebe essa energia. Então aí te motiva a dançar. Aí tem músicas que te fazem curtir, mas não chega a te emocionar. Então é outros chakras intermediários, mas aqueles que te fazem isso, que são os mais emotivos, que a gente sente na garganta, você fala, o teu vórtice energético, que você sente a vontade de chorar ou de se comunicar, está aqui. Por isso que você fala, estou com a voz na garganta. Está engasgado. Está engasgado. É porque está tudo misturado. Está engasgado. Está por aqui mesmo. E isso tem a ver com que instrumentos você vai escolher. Então, vamos supor, se você pega um violino, é essa região que você mexe, do emocional até o intuitivo. Olha que interessante. E faz muito sentido, né? É isso mesmo que acontece. Né? Você pega o sax, não. O sax ele tem mais o emotivo, né? O cardíaco, mas ele pode entrar no umbilical, porque tem muitos smooth jazz e jazz em geral que o pessoal trabalha esses chakras. Mas os que têm uma conexão mais sutil, que eu falei, são flauta e violino, até o violão também dentro dessa ele entra, a gente tem essa conexão. Aí você fala, poxa vida,
Então, se você escolhe certo o instrumento ou os instrumentos e a música, você vê o poder que isso traz dentro de uma reunião, por exemplo. E é todo esse estudo que você já preparam antes da apresentação, né? Para quem vai ser, qual o propósito, qual Exatamente. Né? E com essa versatilidade de conhecimento musical, você já prepara a apresentação para aquele objetivo e que gera muito resultado. Né? E que agora se soma aos 4 temperamentos humanos, né? Então, vocês têm uma palestra mais focada nisso mesmo, né? Como é que é isso? Exatamente. Dos 4 temperamentos. Então eu aproveito o teu programa aqui para a gente fazer um convite ao pessoal aqui que estiver assistindo a gente e que mora na região da Zona Oeste de São Paulo. A gente vai fazer uma palestra a gente depois vai deixar teu contato com o Guilherme, Espaço Natureza e Terapias. E esse espaço ele vai nos receber no dia 20 de setembro, às 15 horas, para fazer uma palestra chamada A Sinfonia dos 4 Temperamentos. Então, descubra o maestro que existe em você. E o que significa isso, Sinfonia dos 4 Temperamentos, né? Você vê que, desde a época de Hipócrates, já se estudava, ele descobriu que, através dos humores, né, se tem as personalidades, né? Fala, mas como é que pode isso? Então, tem órgãos do corpo que definem o teu humor. E aí, depois disso, no estudo mais aprofundado, se definiu também os temperamentos, né? Por isso que fala os temperamentos humanos. E é um papo longo esse, mas só para ilustrar, esses são estudos médicos que são usados até hoje em psicologia, em outros estudos médicos, para psicologia também, não, para psicologia não, psicologia e até a biologia, né? Para falar exatamente sobre essa química que existe entre os órgãos e os comportamentos. E aí, a gente estuda através dos temperamentos onde fica melhor cada tipo para a empresa correspondente. Então você fala, onde fica, o que é um colérico, o que é um sanguíneo, o que é um melancólico qual ou fleumático? Setor que ele é bem aproveitado, ele tem um valor mais, né, desenvolvido. Isso é interessante, Guilherme, porque a gente está vivendo uma época, como eu falei, muito robotizada, então tem muita coisa sendo feita por computador hoje. Mas o elemento humano, ele está esquecido e vai ficar cada vez mais esquecido se você não olhar por esse ângulo humano. Quem vai humano. selecionar aquela tecnologia, né? Tem que ter essa análise do temperamento, não é isso? Para conseguir... Então, por exemplo, você fala, tem um tipo, o temperamento humano, ele é classificado por tipo físico, o tipo de alimentação correta, o que ele deve ou não deve comer. Para a empresa isso é muito importante, para uma corporação. Se fala muito em colaborador, né? Nossos colaboradores e tal. Mas qual a melhor colaboração que aquele elemento, aquele indivíduo consegue trazer para a corporação, para a empresa, para a associação, para a organização? Então, quando é feita uma análise assim, você sabe... o indivíduo consegue saber, olha, eu colaboro melhor dessa forma. E a organização também sabe, olha, aquele meu colaborador colabora melhor naquele setor, naquele segmento. É muito interessante. Isso ainda mais se o RH está preparado para isso. E trazer isso de uma forma artística, cultural, é melhor ainda, né? Porque aí é fantástico, né? É um aprendizado importante, mas de uma forma que até é muito mais agradável, muito melhor, né? Sem dúvida. E muito mais marcante também, né? Porque se você junta a música logo de cara, as pessoas já vão querer procurar saber por que está entrando com música e com roupa de serenata, numa palestra dessa. Já inspira uma curiosidade, né? Depois aí existe uma ação que eu faço com eles, para cada um cantar uma música e tal, né? Isso depois as pessoas vão ver. E aí eu falo exatamente sobre essa coisa da linguagem, como está todo mundo muito desarmônico. Explico essa coisa na hora, né? E aí a gente tem que procurar, então, uma harmonização. De que forma? Através dos estudos dos temperamentos. Que cada um tem o seu elemento correspondente, por conta do elemento tem a característica que vai denominar o seu comportamento, a sua forma de se relacionar com as pessoas intimamente, o que ele pode ou não comer, pode fazer bem ou pode fazer mal. A coisa é abrangente. É abrangente, a coisa vai longe. E até mais profundamente, se você depois quiser juntar, talvez não dê tempo nessa palestra do dia 20 que eu vou fazer, lá no Espaço Natureza e Terapias, aqui no Butantã. Depois eu preciso pegar o telefone, Fê, se você conseguir ver para a gente aí. E aí a gente coloca, inclusive, para que fique... de uma forma para ler, né? Na própria entrevista. Fica muito até bom. Se vocês quiserem depois falar comigo, porque através da gente, né, a gente acho que é mais consegue... mais prático. O telefone, depois a gente deixa também aqui para vocês.
Mas é interessante porque quando você vê os temperamentos entre eles, como é que eles se correspondem, fica mais interessante. Essa coisa da harmonia é tudo que uma empresa, uma organização precisa, né? Ter harmonia, porque as capacidades são escolhidas, estão ali, não estão ali por acaso. Mas existir essa harmonia é muito interessante. Ô Guilherme, você imagina assim, se tem um cara que ele é colérico, ele é bem nervoso, ele tem as características que mais marcam um colérico, por exemplo. Ele fala com muitos verbos. Ele é um cara, no clássico do temperamento, vamos falar sobre o clássico porque as pessoas conseguem identificar melhor essa imagem que eu estou colocando. O temperamento nervoso, ele tem aqueles ombros cerrados, um rosto vermelhado, né? Ele usa muitos verbos, faça isso, faça aquilo, não diga isso, não, precisamos fazer isso, precisamos correr, já apronte não sei o que para mim, tal, não sei o que. É muito verbo e ele é muito imediatista, então, assim... Uma pessoa dessa não é com qualquer temperamento que vai se afinar bem. Pode ter muita capacidade, mas às vezes no grupo acaba sendo prejudicial. Depende muito do amor que se tem em conjunto, né, entre os dois, mas, por exemplo, existem regras aí que eram legais a gente saber de limites, desafios e qualidades. Quando a gente coloca isso na palestra, as pessoas falam, que legal, eu não tinha percebido que ele podia ser tocado por aí, ou a gente pode fazer por aí. Porque às vezes a gente fala assim, mas como é que eu posso melhorar meu temperamento? Já se eu estou nervoso, por exemplo, um cara nervoso, ele não pode ficar comendo muita pimenta e carne vermelha, porque isso aguça ainda mais o próprio temperamento. Alimentação, né? Então, assim, não vamos entrar aqui no assunto de trigo, de glúten, de lactose, porque isso a gente já sabe que as coisas... tem uma tendência degenerativa naturalmente, né, com esses alimentos. Mas quando você fala de carne vermelha, de pimenta, ou alimentos que tenham essa carga energética de elemento fogo muito intensa, isso só potencializa esse temperamento. Então, o ideal é você dar uma maneirada. É você comer aquilo que o fleumático, que é o oposto dele... Que gosta de comer, inverter a dieta. Né? Inverter. Então, o que o fleumático, que é o oposto do colérico, gosta de comer? Exatamente, verduras... frutas, legumes, é algo que ainda o torna mais pacífico ainda, né? Então, só para ilustrar o pessoal o que é cada um, né? O fleumático, como eu estou acabando de descrever, ele é o tipo do comportamento que ele mais agrega, por exemplo, gordura, sabedoria, magnetismo, porque ele também acaba sendo o dono de uma empresa, então por ele ser o dono de uma empresa, ele tem que ter os outros temperamentos trabalhando para ele, né? Então ele é um cara que tem muita sapiência, ele é um cara muito observador, muito meticuloso para ele investir naquilo. É um cara, por exemplo, que também, se você fala de energia e vitalidade, ele tem pouca energia para ele realizar as coisas e tem pouca excitação para realizá-las mesmo. Então ele procura nos outros fazer isso, né? Que os outros façam isso para ele. E se a gente pega agora, por exemplo, o colérico, é o oposto. Ele tem muita excitação e muita energia. Ele tem pouca excitação no sentido de fazer, eu tenho vontade de fazer tal coisa. O fleumático não consegue. O colérico consegue fazer qualquer coisa. Tem muita excitação e muita energia. Então, tudo aquilo que ele se dispor a fazer, ele vai fazer. Porque ele tem energia. O elemento dele é elemento fogo. O elemento do oposto dele, fleumático, é elemento água. Então, você quer correr um grande risco de fazer uma pescaria com o seu chefe, se ele é fleumático, então você vai passar nervoso se você for colérico e diretor dele. Porque você vai querer uma coisa dinâmica e pescaria não é o caminho, né? Por exemplo, é um ritmo muito lento de tudo, mas para ele é ótimo, porque ele vê tudo verde na frente dele, ele gosta da natureza, ele se sente bem comendo aquilo que ele já come, porque ele é assim, ele gosta de zona de conforto. Ele é o cara que tem tudo ao redor dele. Se tiver um sofá disponível grande e confortável, ele vai ter um lugar para colocar o copo de Coca-Cola dele, de cerveja, de vinho. Mas tem bastante coisa, mas aí o programa nosso não vai comportar tudo isso. Não vai fazer você entregar toda uma sabedoria. Sim. É que isso eu não vou falar lá, não. São sabedorias importantes mesmo e que fazem muito sentido, né? Sim, e quem souber aproveitar isso, souber ouvir e ouvir umas palestras suas e tal, vai conseguir muito melhor administrar ali, fazer uma gestão de um grupo. Sim. Seja grupo social, grupo que for, né? Porque tem muitas... É isso, a gente vê em muitas organizações
grandes capacidades, mas nem sempre os resultados refletem aquele potencial que eles têm. É essa coisa de não estar a pessoa certa na função certa, ou às vezes disputando, que nem todos têm a mesma potencial para executar aquela função, aquela tarefa, porque é o caso do pescador e do chefe. Quem que é chefe e quem que gosta de pescar, o diretor, por exemplo, fleumático ou não? Se os cargos estiverem invertidos, pode ser um desastre. Pois é. Porque se imagina assim, às vezes por uma indicação, por algum erro de estratégia, coloca um fleumático, por exemplo, cuidando de uma parte super importante da direção. Ele tem know-how, ele tem capacidade de fazer uma outra função, não essa. Porque essa existe determinação e energia muito grande que ele às vezes não tem para fazer. E numa corporação ou numa organização mesmo, o tempo é fundamental, né? O que hoje é muito bom, pode ser que amanhã já é uma coisa superada. Então precisa saber mesmo ter essa visão de quem vai tomar a decisão, quem vai fazer, quem não vai, né? E tem uma outra coisa interessante também, Guilherme, porque a gente é um mix de vários temperamentos, né? Só que sempre tem um que fala mais alto. Que é o dominante. Isso vai mudando um pouco com o tempo também. Então tem uma regra tem uma roda que de homem rega de um jeito e de mulher rega de outro contrário. Então, se você colocar os temperamentos, depois você vê que você às vezes é um tipo na infância, depois é outro na adolescência, é outro na fase adulta e é outro diferente na velhice. E tem uma tendência talvez a se completar, né? Acho que vai aprendendo, a vida vai ensinando e a pessoa vai tendo que... Esse é um geralzão. E tem o particular, e tem outro particular que gera, que ele diz a sua personalidade, que ele que te empurra para frente. Então, vamos supor, eu não falei do sanguíneo e não falei do melancólico, que são os dois opostos, né? Se você quer... O sanguíneo, por que é sanguíneo? Porque ele tem o elemento ar. E ele é aquele cara super assim, dinâmico, ele gosta de viagem, gosta de se comunicar, ele gosta de cantar, ele é um grande ator, é um grande artista, ele é um grande vendedor, é um cara que está em linha de frente para produzir conteúdo, ele é o cara que fala, ele é o cara que vende. E, então, assim, ele tem muito potencial nessa bagagem, né? Porque ele tem essa vitalidade com ele. E o melancólico, qual que é a história desse cara? Já que eu falei tão bem do sanguíneo, qual que será que é a história do melancólico, né? Tem lado bom, né? Porque o termo já é meio, né? O melancólico, ele tem essa coisa a gente fala melancólico porque ele não é tão emocional como o sanguíneo. Ele é muito filosófico. Ele é o tipo do cara que ele costuma refletir sobre a vida, sobre os erros, sobre os acertos, e consegue fazer grandes descobertas por isso. E ele consegue jogar isso para todos os outros temperamentos. Porque ele é o cara que trabalha com a cabeça, então ele consegue ir muito longe dentro de uma empresa, colocando ações, colocando formas de atuação para ganhar aqueles conteúdos, para ganhar aqueles views, aqueles resultados numéricos. Ele é o tipo do cara que, se estiver trabalhando numa mesa de jogos, é o cara correto para estar lá. Ele vai jogar xadrez infinitamente, porque o negócio dele é trabalhar com a mente mesmo. E é o tipo do cara assim, se você fala, bom, então como é que a gente pode ver a história do melancólico? Ele não é um cara de falar muito, um cara mais reservado, é um cara que mede o que vai falar, é um cara que tem pouca energia, aliás, muita energia e pouca excitação. Ele tem pouca vontade, excitação significa vontade. Ele tem pouca vontade de querer fazer muita coisa, mas as poucas coisas que ele resolve fazer, ele faz muito bem. Todos esses temperamentos precisam ter numa organização. Né? Todos, pois é. Seja uma organização... Vamos supor que fala assim, Guilherme, vamos marcar uma reunião lá de condôminos essa semana? Para já, né? Vamos. Você fala, vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Aí estão todos lá, estão chegando a turma toda. E os temperamentos estão indo junto, né? E condomínio é uma realidade também. Né? Os condomínios têm isso. Nas reuniões de condomínio e nos conselhos, né? Tem os conselheiros e tal. Né? É interessante. Aí você chega assim, como é que você vai fazer? Aí você está no outro canto observando quem são esses caras, né? Aí vai chegar o sanguíneo, ele já chegou com os amigos, com as amigas e tal. Se for, por exemplo, ela, né? Uma sanguínea. Aí ela vai contar da viagem que ela fez, vai mostrar as fotos. Cumprimenta todo mundo. Ela vai dar risada e vai ser aquela euforia e tal. Aí vai chegar o nervoso na sequência. O nervoso está olhando no relógio e fala, poxa, a gente marcou 7 horas, já são 7h15 e nada do pessoal entrar aqui. Aí ele continua olhando no relógio, ele quer ação.
Ele é um cara que quer respeitar as regras, né? Ele está ali para isso, ele está querendo que as coisas andem... Aconteçam e terminem na hora certa, né? Pois é, aí ele vai cobrar. Se deu 7h30 e não tem ninguém, ele vai atrás do responsável e cobrar. Cadê o respeito pela gente que chega no horário? Ele vai começar a cobrar. Esse é o colérico. Ah, o colérico. Esse é o colérico, porque ele é nervoso da história. Ele é o cara que põe respeito. Ele é que veste ali a camisa do presidente e fala, tem que ser assim e tal. E aí tem aquele outro cara que chega, que é o fleumático. O fleumático é aquele cara sossegado, tranquilo. É o cara que quando vai cortar uma unha da mão, a unha do pé, é mole a unha. Então a unha nem espirra, ela fica na dela, pendurada ali, né? E da mão tá toda suada, porque é elemento água. Ele tem o elemento água. E esse é o qual? Fleumático. Esse é o fleumático. Aí ele fica lá, ele chega na porta, ele começa a encontrar os amigos, aí fica, você tá aí, que legal, papapá, começa a bater papo. Só que ele esqueceu que ele tá no meio da porta. Ele nem entra nem sai, né? Aí o pessoal precisa pedir licenças. Aí eu vou, dá para você dar licencinha para nós? Tal, aí, desculpa, tal. Aí ele vai. Então, assim, é o tipo do cara bom Ivan. Esses exemplos são bons, né? Porque fixa cada temperamento, né? E até num contexto de grupo dá para falar, olha, esse é aquele. Pois é. E a pessoa se enxerga também, né? Pois é. Falar, eu acho que eu sou esse. E talvez nessa linha de se perceber, né, nesse conjunto de análise, cada um consegue procurar melhorar o lado fraco, né? É claro. Menos potencial. É para isso que neutralizar serve. Um pouco o que tem de desvantagem. E também, em termos de grupo, conseguir entender, olha, aquele é colérico, mas ele traz algumas vantagens para o grupo importantes, então vamos ser um pouco mais tolerante com as ações dele. É interessante isso. Essa percepção é fantástica. E tem outros exemplos bacanas. Então, mas eu te interrompi, você estava lá no fleumático. O fleumático conseguiram tirar ele de frente da porta. Colocar ele pro ladinho e ele continua batendo papo com os amigos. Aí, finalmente, né, a ideia vai começar, a reunião vai começar. E o melancólico estava lá fora esperando, porque não queria bater papo com ninguém. Na dele, ele fica na Só dele. entra quando começar. Aí ele não procura o lugar lá na frente, ele procura o lugar lá no fundo, porque ele é o último a chegar e quer ser o primeiro a sair. Se precisar sair, sai rápido. Ele é prático, ele quer ouvir o que está sendo dito, quer trabalhar o contexto e quer ir embora. Não quer perder tempo, né? E ele é o tipo do cara que quando vai cortar uma unha, a unha explode. Porque essa unha explode. É o elemento terra, então é dura a unha dele, né? Então, você corta, ele explode. O outro não, é molinha e fica pendurada. E como é um Esse teste da unha é um teste interessante. E até uma brincadeira interessante, né, de participação, porque aí para ver se, né? Tem uma outra característica legal, Guilherme, que quando você pega, por exemplo, a mão. Quando você vai dar a mão para alguém, não é só o calor que você vai sentir que vai identificar alguém, né? É o comportamento, o temperamento e tal. Mas você vai olhar pelo tamanho da mão dele. Por exemplo, se a gente consegue observar a minha mão, faz assim também, Guilherme. Você tem uma leve tendência a ter mão quadrada e não mão... A minha mão é mais retangular, concorda? Faz assim, Maurício. Vamos ver, Maurício. Olha lá, Maurício também é retangular, tá vendo? Vamos dizer que vamos colocar A e B, tá? A e B. Então a gente pode dizer que A é maior que B no meu caso. Tá. Medição aqui, né? O teu caso é quase A igual a B. Né? Então o que define, por exemplo, um comportamento, um temperamento assim como a minha mão? A e B. Essa é uma mão que pode ser uma mão característica de sanguíneo ou de melancólico. Os dois têm tipo de mão assim. O fleumático... Sanguíneo e melancólico, que eles são meio que... opostos pelo vértice. Tá. Mas eles têm esse traço muito igual, né? Interessante essa. E esse do fleumático com colérico também é igualzinho. Fleumático e colérico, são assim. Também são meio antagônicos. Todo mundo, então, tem um pouco de antagonismo no temperamento. Isso que é bom, porque você fala assim, eu sou um cara nervoso. É o que tempera um pouco, talvez. É o que equilibra, né? Porque vamos supor que a pessoa é colérica, mas ela quer se equilibrar porque ela está ficando muito estressada, já está ficando depressiva com isso e tal. Então, se ela conseguir comer a comida do oposto, ela já vai melhorar muito nisso. Então, um colérico que come carne, come pimentas, come um monte de comidas quentes, né? E ele para com isso e começa a inverter o assunto, isso já vai dar um outro metabolismo para ele energético. Isso já vai ajudar bastante. Então, e dá para perceber que Serenata e companhia, a companhia é muito boa. Porque tem vários conhecimentos aí quando vem, né? Quando a Serenata vem, mas trazendo vários conhecimentos aplicados na prática real, né?
E que isso é importante em todos os segmentos. Nós estamos falando agora de condomínio. Exatamente. Mas condomínio, empresa, o que for. E vocês também têm trabalhos até com idosos que a gente vê, né? Porque tem o Instagram, que nós já está colocado, mas vai colocar mais. Então, exatamente. São trabalhos abrangentes e de várias formas acrescentam. Porque são conhecimentos que, aplicados no dia a dia ou naquele segmento específico, puxa, funciona muito, né? Sim, funciona bastante e é necessário, né? Cada vez mais. Porque você fala, vamos robotizar tudo, ajuda muita coisa, né? Você colocar os aplicativos fazendo por você muita coisa, pelas empresas, as pesquisas, os resultados e tal. Mas o elemento humano, se ele não for trabalhado na humanização, por isso que eu sempre friso muito a importância da humanização nesse processo. Porque é ele que vai manter o ser humano ainda vivo, esteja onde ele estiver, seja o temperamento que for. Quando você robotiza, você vai matando um pouco mais cada ser humano, seja ele qual for. E aí você vai deixando aquela vivacidade que ele tinha, ainda mais com os mais tradicionais, né? Os mais antigos, que tem uma memória afetiva grande, que traz saudosismo nisso tudo, que traz uma bagagem de vida, experiência que ele não quer abandonar, ele quer pôr para frente, né? Quer colocar isso para as gerações. Então, você tem que abastecer de humanização um público desse. É lógico que a tecnologia está entrando nesse caminho, e ele está rompendo obstáculos, está quebrando paradigmas e tal, mas tem coisas que são tradicionais como pilares que ergueram a gente. E esses pilares que não podem ser destruídos. Os valores a serem inseridos nele, o comportamento trabalhado e entendido pelos temperamentos a serem construídos nas empresas. Essa valorização é importante porque é esse ser humano que vai instrumentalizar aquelas ferramentas todas, por mais modernas que sejam. Essa inteligência artificial ela tem que ser direcionada, utilizada mesmo, manuseada por um elemento humano. Exatamente. E que tem que ter essas competências e esses temperamentos bem ajustados para quem é que está utilizando a ferramenta certa, na hora certa e com o temperamento certo. Né? Exatamente. Quem está atrás dessa... Quando você tem uma linha, por exemplo, agora na época da pandemia, a gente percebeu isso, depois se instalou isso nas reuniões virtuais, né? As pessoas que chegam para a reunião, né, por exemplo. Então tem aquele que fala mais, que quer apresentar suas ideias e tal. Talvez ele seja o primeiro a chegar, né, para colocar ordem na casa e tal. E tem aquele que não quer nem colocar o rosto lá. Ele quer ouvir, ele está achando que já está um saco aquilo, ele vai fazer qualquer outra coisa, mas ele está ali. Pelo menos ele está mostrando que está a foto dele ali e tal. Então, assim, você consegue perceber... isso não é uma vez só que você vai perceber esses temperamentos. Isso tem que ser como frequência. Mas quando você percebe esses detalhes, você vê alguém que tem mais emergência no resultado e que gosta pouco de papo furado, é o melancólico que se esconde um pouco ali, que está ali buscando resolver logo e ser objetivo. Assim como o colérico. Os dois juntos conversando é uma beleza, né? Porque os dois gostam de objetividade. Um oferece para o outro o que ele precisa. São ideias, são filosofias, são linhas de raciocínio, de comportamento. Olha, você já imaginou se a gente fizesse isso, fizesse aquilo? Já vai para o objetivo da coisa. Né? Quando você tem um colérico conversando com um sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo ele quer contar da viagem que ele fez. Quando você pega, mas vamos falar sobre negócios, aí ele fica emocionalmente envolvido com a coisa. Muitas vezes ele é assim, né? Porque ele é um bom vendedor, ele sabe dos ânimos das pessoas e como as pessoas lidam com o que ele está vendendo. Então, para você fazer uma pesquisa de mercado, é um ótimo temperamento. Você vai buscar resultados excelentes com esse cara, porque ele está em linha de frente, né? Se ele for um bom observador, aí que está o grande lance, a grande sacada da empresa, é motivá-los nesse sentido, de perceber e motivá-los a tentar enxergar os temperamentos das empresas com quem eles se relacionam. Porque quando eles conseguem fazer isso, eles conseguem perceber, eu não vou conseguir falar de sentimento e vender a minha ideia para um melancólico. A não ser que eu consiga pegar numa memória afetiva que eu descobri que ele tem, e aquilo para ele faz falta e é importante, e ele é um cara para os meus negócios. Aí eu consigo pegar esse cara. Então ele vai atuar em linha de... Tudo bem que ele tem os estudos de PNL, ou o que seja, né? Eu não PNL, falando... programação neurolinguística. Mas se ele pegar simplesmente na observação do temperamento, ele já consegue perceber como ele pode motivar ou desmotivar, se ele quiser, alguma coisa ou alguém, né? No relacionamento, isso é uma coisa importante, porque você pode descobrir se aquele temperamento que gosta do que você não gosta, ele vai ter capacidade ou não de você entrar num acordo com ele, ou vão viver em eterno pé de guerra.
Então, isso já é uma grande coisa. Né? Ou aquele temperamento que quando vai na sua empresa, você fala, pô, mas eu queria alguém que vendesse esse produto aqui em linha de frente, mas como está difícil, aí estou conseguindo pegar esse aqui, que ele entende do assunto, mas ele não é muito comunicador. Quem sabe ele tem esse estudo, esse temperamento, o melancólico tem esse temperamento, mas ele pode estar em estágio de transição. E se ele estiver motivado para isso, ele pode ganhar esse plus para ele mesmo e conseguir falar, não, peraí, estou descobrindo em mim algo que me completa, que me faz bem. Gostei dessa linha de frente também. Então, cara, que ganhou. A empresa a organização pode motivar ele buscar uma mudança de temperamento, né? Ou um aperfeiçoamento naquela parte que falta. Porque se ele descobrir, Guilherme, que ele tem capacidade de crescer e que o investimento nele é no olho humano, é no relacionamento que ele tem capacidade de ir além, e se ele for motivado para tal, ele pode ser um grande comunicador, assim como ele é um grande pensador também. Aquela coisa da capacitação certa na hora certa, né? Que exatamente, às vezes uma exatamente. Corporação até obriga a fazer uma capacitação que o elemento vai lá desmotivado e fala, poxa, isso aqui é chato. Se souber apresentar por que ele precisa daquela capacitação, daquela melhoria naquele ponto do temperamento dele, fica muito bom. Exatamente. E por isso é fundamental que antes esse colaborador, essa pessoa que participa do grupo, entenda que ele precisa. Porque também tem isso, nem sempre a pessoa tem a percepção que está faltando para ele aquilo. Exato. Então é importante essa etapa primeiro, olha, conheça o seu temperamento, veja o que está faltando para você, porque para o nosso grupo é importante que você seja o mais completo possível. Aí ele vai aceitar muito mais qualquer palestra, qualquer motivação, qualquer treinamento técnico ou não. Né? É muito interessante. Essa coisa do RH é meio que fundamental hoje, eles saberem com mais detalhes e profundidade, porque eles vão estar entregando em linha de frente um resultado que a empresa cobra que seja assim, né? E que com esse conhecimento ela é capaz de trazer em 100% o resultado. Nós fazemos no Lions, isso em termos nacionais, cursos de liderança, capacitação, é uma pós-graduação interessante sobre liderança. Mas existem também, entre os que apresentam vários formatos, a coisa do geracional, das gerações. E um grande problema dessas corporações grandes é que ele capacita o elemento e as gerações novas não se prendem naquela organização e vão para outra. E muito disso, para essas gerações mais novas, talvez seja isso, de não entender. Ele está sendo capacitado, mas ele não está entendendo o porquê que ele está sendo capacitado e nem está percebendo o valor que tem aquilo. Então ele vai procurar outras coisas que talvez sejam melhor, o temperamento, né, daquele indivíduo se adapte melhor. E vai procurar outra coisa e deixa, às vezes, grandes oportunidades. Essa visão, essa apresentação é fundamental para qualquer organização. Né? Qualquer uma. Antes de qualquer outra coisa, porque não adianta jogar toneladas de cursos e capacitações e coisas assim se o elemento não entender por que ele precisa daquilo. Exatamente. Porque aí a motivação vai ser muito maior. Né? Exatamente. É muito interessante. Você pegou a ideia, é essa mesmo. Então, e como é que então vamos atualizar isso? Como é que uma organização, um grupo ou até um indivíduo, como é que ele faz para conseguir ter um tempo um pouco maior com o Fred John e com a Serenata e companhia? Como é que é a forma mais dinâmica e prática hoje em dia para encontrar com vocês e ajustar isso? Legal. Bom, pessoal, então vocês podem diretamente ligar para a gente no 9, aqui é 11 em São Paulo, né? 55 Brasil, 11 São Paulo, 99821-5788. Esse é o telefone pessoal que você pode fazer contato com a gente, até pelo WhatsApp, né? Que esse é o telefone também do WhatsApp. E aí a gente vai entender o teu problema, né? A tua emergência e tentar ajudar você na sua logística. Porque muita gente também pede esse trabalho, mas não sabe nem o que está pedindo. Às vezes bate de frente com o conteúdo que ele está querendo pedir. Não, mas ele gosta daquela música e tal. Aquela música afasta você da realidade que ele precisa. Então, isso é interessante a gente poder te ajudar também. É uma consultoria, é uma pré-consultoria até, antes de tudo. Porque precisa ser assim, não adianta a gente... você quer que a gente cante Fascinação, eu sei que vou te amar, blá, blá, blá. Tá, e aí lê essa mensagem, mas aí... Será que é só isso que vai trazer para né? Porque assim, ele vai ele vai investir, vai ter um investimento em caráter humanitário, e ele tem que ter um retorno, ele espera que tenha um retorno. Então, se a gente conseguir otimizar o máximo para esse momento dele, vai ficar não só o resultado 100% do que ele esperava, como também para aquele que recebeu,
um testemunho inesquecível. E aí a apresentação que vocês fazem, a palestra que fizer, ela vem como a parte final de um trabalho anterior, né, de percepção do que precisa. É um conteúdo bem profundo mesmo. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho onde tem muita gente envolvida, a gente sempre pergunta quantos são os convidados, quantos, mais ou menos o número de convidados. Ah, Fred, tem uns 70, tem uns 80, uns 100. Você sabe que para essa quantidade de gente, Guilherme, não dá para você fazer acústico. Ninguém vai ouvir nada. Aí tem que tentar fazer a motivação do acústico, mas com uma, né, e você um suporte maior, né? Então, e a logística que você não pode ficar obrigando. Pessoal, silêncio, por favor. Você vai ser indelicado e as pessoas vão querer uma inimizade com você. Então, o que acontece? Nós nos conhecemos numa apresentação muito maior, né? Sim, no Tinham mais de 500 pessoas, era um teatro, e que também vocês conseguiram fazer uma apresentação fantástica, né? Legal. A gente vai levar cultura, a gente vai falar um pouco sobre a tua cidade, um pouco sobre, se tivermos tempo, claro, né? Para colocar pensadores dentro do contexto musical que vão elevar um pouco o nível de interpretação daquele trabalho. Se não, a gente tiver um número limitado só pela música, então a gente vai escolher um bom repertório para você, a gente vai levar aquilo que é mais expressivo e que vai dizer exatamente o porquê da sua cidade. Essa excelência que vocês têm é muito importante. A gente vê agora, recentemente, fui num evento de abertura muito bom, com a presença do presidente da República, tudo isso, e a gente via que os convidados para entregarem um show, não estavam preparados, assim, parecia assim, já estou pago, então eu não preciso, eu não tenho compromisso com aquele evento, com a função daquela gente que está ali reunida. Exatamente. E que é uma plateia para ser reunida, dispõe de tempo de todos, de cada um que está ali. Então, essa preocupação que vocês têm é um diferencial fantástico, porque não é aquele show que chega, um show entregue pronto para qualquer plateia, o mesmo show. Então, essa preparação anterior, esse estudo, é um estudo, né? Um estudo importante. Sim. É um diferencial de grande importância. Inclusive como que deve ficar difícil até na hora de valores, né? Você falar de valores, a apresentação de um show, mas de um show que é ao final de um resultado de um estudo inteiro, é difícil você colocar isso e tornar prático economicamente até, né? Porque é uma função econômica muito importante. E que nem sempre dá para comparar. Se for comparar, valor com valor, mas o que ele entrega? Qual é o resultado daquilo? Então, O que ele entrega? A palavra-chave seria essa. Uma boda, a gente fez agora domingo passado, boda de diamante do casal. Então, você sabe o que é 60 anos de casado aguentando o outro? E é uma apresentação mais intimista, né? Mas que também tem que ser pensada de uma forma mas aí especial, que tá. Né? Exatamente, foi de manhã de um domingo e aí tinha 70, 80 pessoas. Então, quer dizer, você vê os ânimos das pessoas, né? Então, jamais aquilo acusticamente vai funcionar. Então, a gente preparou antes, cheguei mais cedo, pus uma caixa de som, coloquei microfone, coloquei um sistema sem fio do violão, porque a gente acompanhou o casal chegando da porta. Eu falei, vamos fazer esse cortejo, ficar bonito. Então, eu fui na frente tocando, o casal no meio e o violinista atrás. Então, ficou muito bonito isso. Aí a gente chegou até onde a gente estava, eles cumprimentaram, foram aplaudidos por todo mundo e tal. Você imagina esses detalhezinhos sendo filmados para depois lembrar, olha que coisa linda que fizeram para os nossos avós, para os nossos pais. E esse resultado é interessante porque quando você cuida de uma forma bem especial de um evento que pode parecer pequeno, ele traz para o seu grupo também a possibilidade. Ali pode estar sentado um CEO de grandes corporações, que é o que acontece muito. Né? Sim, então, sim. Aí você está num dia com uma grande corporação, uma grande plateia, e ao mesmo tempo fazendo um trabalho mais intimista e com o mesmo cuidado, tratando aquele evento com um número de pessoas participando mais restrito, só que com o mesmo cuidado, com a mesma excelência do que para uma plateia numerosa com centenas de pessoas. Isso é um diferencial muito legal. É importante porque assim, não adianta você só comprar a serenata. Você tem que saber se ela vai ficar na memória e se ela pode ser melhor. É isso que a gente entra naquele campo de humanização, viu, Guilherme? Porque, como a gente falou, se você tem esse cuidado com o outro, fala, eu quero que marque a presença. Vou entregar o melhor, né? Entregar o melhor. E é detalhe, cara, é percepção. Fala, poxa, mas dá pra gente fazer isso? Dá pra eu pedir pra ela isso? Pra gente juntar essas forças. Porque tem muita gente que você fala, E até aconselhar, né? Falar, não, olha, isso que você está me pedindo não é o melhor para você. E deve ser difícil também, né? Isso porque agora no sábado tem uma pessoa que vai fazer
uma homenagem para uma senhorinha de 80 anos. Só que as músicas que ela escolheu não são marcantes, assim, a nível de... Isso é importante. Por exemplo, escolheu músicas, Canção da América. Eu acho linda a música do Milton. Para mim, o Milton é um grande expoente. Não sei se o Maurício também concorda comigo, mas para mim o Milton ele já passou da hierarquia de um excelente músico. Ele já é uma entidade na nossa MPB, ele já é algo maior. Respeitado. E aí, Canção da América e mais uma outra, tipo, Tocando em Frente, a gente faz isso. Mas com a mensagem que ela tinha composto, dá a impressão que aquela era a última homenagem da senhorinha. Talvez não fosse a melhor coisa para aquela senhora que está sendo homenageada. Fosse até bonito para quem encomendou, mas não para quê. Por aquele momento, porque dá a impressão que todo mundo está ali e vai contemplar uma última visita dela, uma última estada com ela. E aí você fala, poxa vida, aí eu questionei sobre isso. Falei, será que não é legal a gente repensar esse repertório? Por isso, por aquilo outro. E até também, você pode apresentar com a capacidade que vocês têm, né, os grupos e tal, cada elemento que vocês têm na Serenata e Companhia, de trazer o que a pessoa pede, mas tem esse cuidado de dizer assim, olha, eu sei fazer isso, sei a importância, num caso do Milton Nascimento, né, conheço a relevância do Milton Nascimento no contexto musical internacional, só que não é o mais adequado para esse momento, por isso. E é mais difícil isso, né, você corre o risco até de, às vezes, a pessoa dizer, não, mas eu quero isso e pronto, acabou. Né? Salvo uma observação aí. Se aquela música foi a música que eles dançaram juntos, que foi a música que se conheceram, ou que marcou na viagem e através daquilo rendeu frutos, aí ela é importante. Então, e é interessante porque a música tem uma coisa aí mais pessoal, né? Que a música não necessariamente para uma pessoa idosa tem que ser a música que ele ouviu na juventude. Aí uma coisa bem pessoal. Meu pai faleceu há pouco tempo, mas ele gostava muito de uma música Trem Bala. Ele queria ouvir várias vezes recentemente, com 90 e poucos anos, que ele queria ouvir o Trem Bala, que é relativamente nova, que não tem nada para trás, mas que ele gostava e falava, essa música é boa, interessante. Então, esse feeling, né? esse sentir a adequação para a apresentação é muito interessante. Então você vê, né? De repente, quando ele estava com aquele temperamento, quando ele era jovem, essa música passaria batido para ele. Talvez a mudança de temperamento dele para ele chegar onde ele chegou naquele momento foi tão importante a melodia que ele ouviu, a paz daquela música ou aquela mensagem da letra, que aquilo mexeu com ele. Então, às vezes nem sempre é a melodia que a música traz. Às vezes é a mensagem da música. E essa adequação, né? Uma outra coisa interessante é que para cada situação vocês se apresentam de uma forma sempre muito interessante, sempre muito criativa, mas sempre com muita elegância, com muita... a gente procura isso. No comecinho eu falava assim, quando eu via os outros grupos, por que tem que ser desse jeito, né? Aí eu falei assim, a gente vai ser o presente daquela família, então eu procurava fazer o melhor, né, dentro do contexto. E aí a música vai ser porta-voz, a música vai mexer com aquele contexto, vai deixar a mensagem. E eu acho que o mais importante vai ser aquela coisa que a cliente fala assim, Fred, foi perfeito e a gente nunca mais vai esquecer, porque mamãe até hoje fala disso. O que você acha da gente terminar essa nossa conversa de agora? Eu espero que volte outras vezes. Vamos juntos. Eu sei que é complicado, a agenda é sempre complicado, mas você tem, já é a segunda vez, teve uns jeitos de vir aqui mais uma vez. O que você acha da gente fazer essa finalização com uma apresentação do que você queira fazer, com um tema que você... Podemos fazer. Você tem preferência para uma nacional ou internacional? Como achar melhor, porque eu sei que todas que você executa bem. Legal. Just sing it in the rain, just sing it in the rain. What glorious feeling, I'm happy again. I'm loud with that clouds, so dark up above. The sun's in my heart, I'm ready for love. Just singing in the rain. Muito bom. Aí, grande Guilherme. Serenata e Companhia. Isso aí. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau. Just sing it in the rain. Just sing it in the rain. What glorious feeling, I'm happy again. I'm loud with
red clouds so dark up above. The sun's in my heart. I'm ready for